Jornal das 10. A sintonia da notícia. 10 horas e mais de 27 minutos. Direção do Atlético anuncia a contratação de mais um reforço para a temporada de 2024. Daqui a pouquinho, essa informação com exclusividade no Jornal das 10. Universidade Federal de São João del Rei. Chapa 1 vence consulta informal e mantém como favorita a reitoria. Nós estamos recebendo com muito prazer, com muita alegria, o reitor reeleito Marcelo Andrade e a vice-reitora reeleita Rose Ribeiro. Os dois venceram esta consulta informal e vão continuar por mais um período à frente da Universidade Federal de São João del Rei. Meu caro convidado Marcelo Andrade, minha cara convidada Rose Ribeiro, bom dia para vocês dois. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia aos ouvintes do Jornal das 10. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bem. A rádio está parabenizando a vitória, a transparência, o processo eleitoral, esta consulta que foi feita e que ratificou a presença de vocês dois à frente da nossa universidade. Receba, por gentileza, um abraço da nossa diretora-presidente, a doutora Juliane Machado. Ela está mandando um abraço para o senhor e também para a senhora. Retribua nosso abraço. Um abraço, Juliane. Muito bem. A primeira pergunta. Como foi a campanha, Marcelo? Ela, como toda campanha, é muito intensa, né? Foram 20 dias de campanha, né? Nós iniciamos a campanha dia 30 de outubro e foi finalizada no dia 20, na última segunda-feira, e ontem foi realizada a consulta. Então, percorremos todos os campi, né? Temos 6 campi em 4 cidades, visitamos todas, tivemos debates em todas essas cidades, em todos esses campi, e finalizamos o processo ontem. Então foi bem intenso, mas com muita alegria, muita disposição, conseguimos concretizar nosso objetivo, que era ficar à frente nesse pleito, né? Muito bem. Gostaria de saber uma curiosidade, por que não fala pleito, não fala eleição e fala consulta popular? O senhor poderia explicar isso para a gente? Sim, são 2 etapas, né? Uma primeira é uma consulta informal à comunidade acadêmica, em que a comunidade acadêmica aponta a sua preferência pela chapa, né? Que é composta de candidato a reitor e, no nosso caso, vice-reitora. Então, nessa primeira etapa, fomos indicados, e aí na segunda etapa trata-se do processo de formalização institucional. Então, nós temos um colégio eleitoral, constituído pelo Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Diretor. Todos os membros desses conselhos agora se reunirão para fazer a lista tríplice, para compor essa lista tríplice, que vai para o MEC agora em dezembro. Mas tem que ser ratificado pelo presidente da República, é verdade? Aí o presidente da República nomeará, nesse caso, né, eu fui o cabeça da chapa, sou o candidato a reitor, ratificará meu nome para reitor por mais 4 anos. Porque na administração passada nós tivemos alguns casos aí de universidades que o vencedor não teve o nome e o resultado respeitado. O senhor sabe disso, né? Sim, tivemos esse problema, mas agora no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um compromisso dele com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Superiores Federais de Educação Superior de ratificar o primeiro da lista tríplice. Então, isso tem acontecido desde janeiro desse ano para cá. Todos os primeiros colocados têm sido ratificados reitores ou reitoras. Muito bem. Rose Ribeiro, antes de eu fazer a primeira pergunta para a senhora, né, eu gostaria de saber quem é a Rose Ribeiro. Tá. Meu nome, como o senhor já disse, é Rose Ribeiro, eu sou docente do campus CCO, estou aqui em São João, nessa cidade linda, maravilhosa, hospitaleira, há 3 anos e meio. Ficaremos mais por 4 anos e meio. E é isso, eu sou bióloga, sou pesquisadora, sou docente. A senhora nasceu onde? Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro. Lá no Triângulo. Isso. Muito bem. O que a senhora achou mais difícil nesta campanha? Nessa campanha, eu acho que é conseguir conversar com todos que gostariam de conversar com a gente, né, ter tempo hábil de atender todas estas demandas. Eu e o professor Marcelo, nós conseguimos
fazer reuniões com departamentos, visitar todos os campi, mas ainda assim falta a gente conversar com alguns grupos, mas a gente pretende fazer isso em breve. E o que a senhora atribui essa vitória tão importante, tão democrática, tão transparente? Ao trabalho e principalmente ao trabalho coletivo, né? A vitória é da comunidade acadêmica, não é só do Marcelo e da Rosi, é de toda a nossa gestão, de todos os nossos pró-reitores, diretores e de todos os docentes, alunos, técnicos que se empenharam tanto nesses 3 anos e meio, quase 4, para colocar a universidade de novo onde ela está, um lugar de destaque na sociedade. Professor Marcelo, existe algum plano para o futuro para a nossa universidade? Nós temos um programa de gestão baseado nos anseios da universidade, nas demandas da própria sociedade, da academia, né, da ciência brasileira. Então, nós temos isso já previsto no nosso programa de gestão, que agora foi aprovado, junto com outros documentos institucionais, PDI e as nossas ações, relatório da nossa Comissão Permanente de Avaliação, se transformam agora num planejamento estratégico. Mas temos alguns objetivos assim já extremamente importantes, que é a recomposição do orçamento da nossa universidade. Isso é primordial. Para os ouvintes terem uma ideia, nós temos um orçamento de custeio, que é o dinheiro que a gente gasta para a manutenção da universidade, por ano em torno de 59 milhões. Com todos os cortes que tivemos ao longo dos últimos anos, dos últimos 6 anos, nosso custeio teria que ser de 131 milhões. Então, a gente tem um grande desafio, que é recuperar esse custeio. Recuperando o custeio é investimento na universidade, mas não só na universidade, mas é investimento também nas cidades onde nós estamos inseridos, né? Então, esse já é um primeiro desafio que temos, né? No ano passado, o senhor esteve conosco aqui no Jornal das 10. O senhor falou sobre esse déficit, que estava faltando no mínimo 6 milhões para completar o orçamento da universidade. Mas o senhor não conseguiu mandar ninguém embora, não houve demissão na universidade. Como é que o senhor conseguiu contabilizar isso? Foi o equilíbrio orçamentário que nós fizemos, porque se demitíssemos qualquer colaborador terceirizado, o impacto seria na universidade, porque nós precisamos do trabalho dessas pessoas. Eles nos ajudam a manter a universidade. Então, com o equilíbrio orçamentário, são tomadas as decisões, tivemos que retardar investimentos que poderíamos fazer, né? Apesar que não poderíamos, porque a gente tinha que manter funcionando, mas retardamos para poder suprir essa demanda de mão de obra, né, que tanto nós precisamos. A nossa colega de trabalho, a estagiária em jornalismo, a Iana, gostaria também de participar conosco, compartilhar com essa entrevista importantíssima, né, em primeira mão, para toda a região do Campo das Vertentes e pela internet para Minas e para todo o Brasil. E ela gostaria também de fazer uma pergunta. Pois não, Iana? Muito bom dia, Geraldinho. Muito bom dia, Marcelo, Rosi. Eu gostaria de saber para vocês qual a importância dos debates para a chegada a falar com os estudantes da universidade, qual a importância dessa comunicação com os estudantes. É o momento de você apresentar as suas ideias, né? Apresentar as propostas. Claro que acho que a gente tem uma história de vida na universidade, as pessoas vêm conhecendo, talvez os estudantes que chegam não tenham essa informação, mesmo que aqueles que já estão, mas é uma forma de nos apresentarmos as ideias que temos, o futuro que pensamos ter para a universidade, como é que a gente pode construir, deixar um legado. Então é um momento para a gente poder se apresentar, né? Claro que acho que não pode se restringir só ao debate, mas a todo o processo que é uma campanha de diálogos, de reuniões, facilitou para a gente poder fazer reuniões remotas quando não foi possível presencial, que é uma forma de encurtar essa distância que pode existir mesmo dentro da universidade. Então, é um momento imprescindível. Claro que acho que, como em todo o país, em todo o meio político, a gente tem que entender o debate não num momento de questionamento de questões pessoais, mas sim de ideias, de propostas, de viabilidade de se apresentar essas propostas, questão orçamentária, questão de pessoas. Então é um momento importante. Então acho que a gente tem que refinar ainda esses momentos, não só na universidade, mas na sociedade como um todo, né? Reitor, a direção da universidade pensa em instituir novos cursos? Depende muito do investimento do Ministério da Educação, né?
claro que apoiado pela Presidência da República, mas nós temos uma questão firme, né, antes de avançarmos com novos cursos, de consolidar os cursos que ficaram prejudicados por 6 anos de falta de investimento. Então, nós precisamos ter mais técnicos administrativos, né, da educação. Isso para a gente é imprescindível, a gente tem um déficit desses técnicos. Então, a gente precisa ter esses técnicos, a gente precisa de orçamento, né, como que eu já coloquei, para equilibrar as nossas despesas. E quando a gente cria um curso, é o que a gente chama de enxoval. Eu preciso de docentes, mas preciso fortemente dos técnicos, como eu já disse. Preciso de orçamento, porque aí preciso de orçamento para poder comprar insumos. Os insumos são os reagentes, são as substâncias que a gente vai usar em aula, se tem laboratório. Equipamentos, né, construir prédios. Então, não é só abrir um curso, eu preciso ter todo o planejamento e ter sustentabilidade para criar esse curso, né? E é verdade que o orçamento da Universidade Federal de São João del Rei é superior ao orçamento da Prefeitura Municipal ou não? O nosso orçamento, que eu não vou lembrar, mas acho que o orçamento da Prefeitura gira em torno de 300 milhões, se eu não estiver enganado, né? Alguém me corrija. O orçamento da universidade é de 361 milhões para esse ano. Né? A Universidade Federal de São João del Rei, existem vários campos. Ela está presente em São João del Rei, em Sete Lagoas, em Ouro Branco e em Divinópolis. Como que o senhor e a vice-reitora conseguem administrar todo esse complexo tão importante? A gente tem equipes, né, em todos os campos. O campo Centro-Oeste Dona Lindu tem uma estrutura de diretoria, então eles têm um processo eleitoral para a escolha do seu diretor. E temos a diretora Érica, aí tem a sua congregação, que é um órgão também que ajuda nessa administração, tem seus comitês, então ele funciona bem. E nos outros campos nós temos as equipes administrativas da reitoria, então a gente consegue administrar graças a essas equipes, né? A gente descentraliza muitas coisas, tem os departamentos também que ajudam nesse processo de administração, e por contar com servidores exemplares, né, sejam eles técnicos administrativos ou docentes, a gente consegue dar conta dessa tarefa que é administrar uma universidade tão grande como a nossa. Muito bem. Nós tivemos uma eleição, uma consulta, né? Vamos voltar para o assunto interior. Uma consulta, vamos esquecer a eleição. Uma consulta importante que teve a concorrência de 4 chapas. Como que o senhor pretende se relacionar a partir de agora com as outras chapas que não conseguiram vencer? Nosso espírito sempre é republicano. A eleição, a consulta terminou ontem. E nós vamos fazer uma gestão para toda a universidade, né? Para a gente pouco importa quem era candidato ou não. Nós não trabalhamos por ser universidade, por sermos uma instituição de ensino. A gente não lida com inimigos políticos. As pessoas podem ser, no dado momento da eleição, adversários, mas a gente vai trabalhar na diversidade, como nós fizemos esses 3 anos e meio, trabalhando para todo mundo. Então, a gente trabalha para a universidade como um todo, porque todos nós somos o FSJ, e se ela for mal, todos nós estamos mal. Virou a página. Virou a página. Muito bem. Agora eu gostaria que a vice-reitora, a Rose Ribeiro, antecipasse para nós os números da eleição, por gentileza. Bom, da consulta. Sim. Na consulta nós temos 3 segmentos, né? Os técnicos, os docentes e os discentes. A nossa chapa, ela ficou entre os técnicos com 196 votos, enquanto as outras 3 juntas somaram 189. Quanto aos docentes, nós tivemos 309 votos, enquanto as outras 3 somaram 330. Então, nesses 2 segmentos, somando, a gente tem mais de 50%. Entre os discentes, nós ficamos em segundo lugar, com 936, enquanto o segundo ficou com 986, com uma diferença de 50 votos. Primeiro ficou com 986, né? Isso, o primeiro, chapa 3, ficou com 986 votos. Uma diferença de 50 votos. Rose Ribeiro, a senhora disse agora há pouco que nasceu no Triângulo Mineiro, a senhora é de Tuiutaba, né? Uma cidade muito bonita que eu conheço, lá perto, na região de Uberlândia, né? No Triângulo. O que representa para a senhora ser a vice-reitora de uma universidade enxuta, famosa e que vem trazendo grandes benefícios para São João del Rei e para toda a região do Campo das Vertentes? Eu me coloco não como tijucana,
né? Hoje eu sou o FSJ. Desde 2009 eu sou o FSJ. E sou o FSJ com todos os 6 campi, com toda a sua diversidade e quase são joanense. Inclusive, eu queria deixar um recado aqui para a comunidade são joanense. Nós estamos de portas abertas. Venham conhecer o UFSJ. Venham fazer parte da UFSJ. A UFSJ é de São João. Professor Marcelo Andrade, o que representa a Universidade Federal de São João del Rei para a região do Campo das Vertentes, também para a região de Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco? A universidade, né, oferece possibilidades para todos aqueles e aquelas que queiram estudar conosco, né? É muito bonito a gente receber os nossos alunos. A gente tem uma jornalista aqui nos acompanhando agora, que é a nossa aluna. É muito bonito receber... Segundo período, né? Então, jornalismo. Então, é muito bonito receber um aluno, independente de qual a idade, e ele conseguir ter uma trajetória exitosa, concluir seu curso. E aí a universidade, depois da universidade, se abre as portas do mundo. Então a gente tem pessoas daqui de São João del Rei que estudaram na universidade, como das outras cidades, né, da região, e mesmo nas outras cidades nós temos campi, que hoje estão espalhados pelo Brasil, estão espalhados pelo mundo, né, estão trabalhando em diferentes países, né, na área da ciência, na área da tecnologia, no magistério. Então a gente tem pessoas que estão espalhadas pelo mundo, né? Como Paulo Freire dizia, né? A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas que vão acabar mudando o mundo. Então acho que a nossa universidade faz isso, né? A universidade é esse bem tão precioso para todos nós. Qual que é mais importante, ser o reitor da Universidade Federal de São João del Rei ou ser recebido pelo Papa Francisco lá no Vaticano? Não, eu acho que o mais importante de tudo que me fez, deu possibilidades para a minha vida foi acreditar na educação, de ser professor. Eu acho que por ser professor, e eu fico mais 4 anos no mandato, retorno ao meu departamento como professor, é meu último mandato, eu não poderia mais me candidatar depois do segundo mandato, e retorno para o meu departamento, continuo dando aula no meu departamento, continuo dando as disciplinas lá no departamento de sexta-feira. Então, ser professor me possibilitou várias coisas, né? Quando eu decidi ser professor, as pessoas até me questionavam, quando eu era mais jovem, se eu ia conseguir sobreviver do salário de professor. Com muito orgulho de aula na educação básica, sou professor e, por isso, várias possibilidades me foram dadas. Inclusive, a mais importante de todas, contribuir para a mudança de vida das pessoas, né? Então, para mim, e aí, assim, as coisas que vieram, é derivado disso, né, de ser professor. Na sua vida profissional, na sua vida religiosa, o senhor esperava um dia ser recebido por sua santidade, o Papa Francisco? Não, nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Apesar do respeito que eu tenho pelo Papa Francisco, né? Admiro muito o trabalho dele, é uma pessoa ímpar, né? Mas aconteceu, e foi assim, representando a universidade, né? Foi a chance da gente levar tudo aquilo que a universidade faz. Eu estive aqui naquele dia, falei, né, depois da visita, protocolamos um ofício, nos colocamos à disposição para trabalhar junto com o Vaticano nas causas ambientais, direitos humanos, da dignidade humana, das minorias étnicas raciais, pela ciência, né, pela educação. Então, é algo que aconteceu por ser professor, por ser reitor da nossa querida universidade. A nossa colega, a estagiária, que está fazendo jornalismo com muita perfeição, com muita qualidade na Universidade Federal de São João del Rei, gostaria de fazer mais uma pergunta. Bom, por último, eu queria saber sobre... sobre a consulta pública em relação aos estudantes. Vocês ficaram em segundo lugar apenas nessa outra vertente, né, que é das 3 da consulta pública. O que faltou para ganhar também a popularidade entre os estudantes? Por vezes, acho que a gente tem um problema ainda de comunicação, de podermos nos aproximar, né? Às vezes a gente nota que eu sempre fui muito próximo dos estudantes, as pessoas me conhecem, eu fui do movimento estudantil, militei na Uni, né, criei DCE, fui presidente do CA,
mas às vezes parece que se criam até barreiras quando a gente assume a gestão, porque parece que a figura do reitor, da vice-reitora, se distanciam de uma parte da comunidade. Então, ontem nós tivemos um grande problema num dos nossos campos também, que foi a chuva também impediu muita gente votar. No Santo Antônio, as pessoas estavam distantes do ponto, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido dessa aproximação, que as pessoas conheçam melhor os seus representantes. A gente teve em torno de 20% de comparecimento às urnas dos estudantes. Né? De 10 mil estudantes, nós tivemos 2.500 estudantes. Então, são questões que a gente tem que trabalhar melhor. O próprio processo eleitoral, eu não vou fazer parte do próximo pleito, que não poderia mais, mas acho que a gente tem que pensar, inclusive, aproveitando o voto eletrônico, levar o voto mais próximo dos estudantes, porque isso ontem a gente ficou nítido, né? Os alunos tiveram dificuldades de comparecer. Então, são questões que a gente tem que trabalhar no próximo mandato para assegurar que todos realmente tenham o direito do voto, né? De se aproximar. E, como você disse, foram 50 votos de diferença, né? Ficou rachado bem próximo, mas nós temos isso e que nós queremos trabalhar nessa aproximação. Muito bem. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta para a vice-reitora, a Rose Ribeiro. Algum plano extraordinário, alguma modificação para o intercâmbio internacional, de exportar alunos da nossa universidade para o exterior e de trazer do exterior outros alunos de outros países? Sim, nós vamos dar sequência aos nossos planos. Nesse ano, por exemplo, no 2024, a gente vai receber mais de 100 alunos do exterior, né? E nós temos vários editais em andamento para levar os nossos alunos para fazer doutorado sanduíche. Nós temos vários projetos em parceria com outras instituições de outros países. Então, o que a gente vai fazer é isso, fomentar mais ainda a pesquisa e o ensino. Até eu continuo como pesquisadora. No meu laboratório tem 2 estudantes nigerianos, excelentes, fantásticos, que têm contribuído demais com os alunos do meu laboratório. Então, isso aí mostra para mim que é um caminho que a gente quer propiciar para todo mundo, né? Então, é isso aí. A nossa internacionalização, ela tem trabalhado maravilhosamente, tanto com a graduação quanto com a pós-graduação, e nós vamos continuar fomentando isso. E quem que banca isso? Nós temos incentivos da própria universidade, mas nós temos uma relação com as agências de fomento, como, por exemplo, FAPEMIG, CNPq, CAPES, e a gente tem atuado firmemente junto com eles, aproveitando todos os editais que nós temos conhecimento. É isso que faz a gestão. Professor, reitor Marcelo Andrade, o que representa para o senhor esse intercâmbio que a nossa vice-reitora acabou de colocar? Qual que é a importância dele? É de extrema importância, né, para uma universidade que quer realmente ser universidade. A possibilidade da internacionalização significa também desenvolver pesquisas em rede, né? Então, a gente está falando de pesquisas mundiais, em que teremos nossos pesquisadores, sejam nossos docentes ou alunos dos programas de pós-graduação. A possibilidade de intercâmbio cultural, de intercâmbio científico, de intercâmbio de ensino, né? Então, eu também participei agora, mais recentemente, de uma missão na China, no mês de junho, e dessa missão a gente ficou 15 dias, foi organizado pelo governo chinês, com parceria do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, e também com a GCUB, que é um órgão de internacionalização que nós somos associados, e voltamos com 3 convênios firmados com as universidades chinesas. Inclusive, também protocolamos o interesse de termos aqui em São João del Rei o Instituto Confúcio para o ensino do mandarim para brasileiros e da língua portuguesa para os chineses. A China é o nosso principal parceiro comercial. O ano que vem faremos 50 anos das relações entre Brasil e China. E um convênio como esse abre as portas para diversas outras coisas, né? Pesquisa, projetos culturais, enfim. Então, é uma ideia que nós temos para internacionalizar a nossa instituição.
e assim levar a nossa universidade para além-mar, né, que é o nosso interesse. Quantos servidores que a Universidade Federal de São João tem hoje, concursados? Mais ou menos. 879 docentes e 499 técnicos, né, que aí vai dar um total de 1.300, 1.400 servidores. E os terceirizados? Em torno de 500. 500. Isso aí representa muito bem para a economia são-joanense, né, professor? Ah, sim, com certeza. Ano passado a gente apresentou na Câmara Municipal o impacto orçamentário em São João del Rei, na região, algo acima de 200 milhões de reais. Né? Aqui, eu gostaria de saber também se a Universidade Federal de São João del Rei, se ela faz parceria com o Unipitã. A gente tem até alguns projetos que já desenvolvemos juntos, né? Mas não talvez ainda uma parceria, não. Mas a gente tem muitos ex-alunos nossos, professores que atuam hoje no Unipitã, que foram nossos alunos da pós-graduação, enfim, mas acho que a gente acaba contribuindo no sentido mesmo de fomento dessas instituições, né? Professora e vice-reitora Rose Ribeiro, muito obrigado pela presença da senhora, uma presença muito simpática. Aceite mais uma vez o nosso abraço, o nosso carinho. Parabéns por essa concorrência, dessa consulta, e que vocês foram vitoriosos, tá ok? Muito obrigado, espero tê-la conosco em outras oportunidades. Sempre que chamar, muito obrigada, Geraldinho, pelo convite. Estendo o agradecimento a toda a comunidade que está nos ouvindo nesse momento. E agora eu gostaria de agradecer o reitor reeleito também, né, Marcelo Andrade, dizer mais uma vez, ratificar mais uma vez que a nossa diretora está ouvindo essa entrevista e a doutora Juliane Menezes Machado está dando mais uma vez o parabéns pela vitória e parabéns aos demais concorrentes que ajudaram nesse processo democrático, transparente e idôneo, que é muito importante. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Geraldinho, obrigado também aos ouvintes, né? Também saudando, agradecendo os parabéns da rádio, da doutora Juliana, também saudando todas as chapas concorrentes, que o processo democrático é feito dessa forma, e tenho certeza que a universidade inteira também faz isso e respeita o pleito, né, a decisão do pleito, e nós nos colocamos sempre à disposição, sempre é um prazer estar aqui, e os ouvintes têm essa certeza que a Universidade Federal de São João del Rei é um bem público voltado para o povo brasileiro, não é do reitor, não é da comunidade universitária, é do povo brasileiro e está à disposição para o bem comum do nosso país. Muito obrigado. 10 horas e 54 minutos.